Vamos estudar a respeito dos ossos típicos. Lembre-se que os ossos típicos são ossos longos. Por quê? Porque os ossos longos estão em maior quantidade do nosso corpo. Simples assim. Quais são seus componentes? Vamos falar sobre epífise, diáfise, metáfise, canal medular, medula óssea, periósteo, endósteo, forame e canal nutrício. As epífises são as extremidades do osso. Então, nós temos duas epífises, uma proximal, outra distal. O que eu destaco aqui? Na epífise dos ossos típicos, observamos a superfície óssea articular. Eu já não disse que os ossos têm uma arte, são articulares, têm articulações? Essas articulações têm uma superfície óssea articular. Então, estão aí, as epífises são as suas extremidades. O osso típico possui também uma haste, um corpo, isso é a diáfise. Então está aí a diáfise na cor azul, é o maior eixo aí do osso. Os ossos possuem também uma metáfise. A metáfise é uma região de transição entre a diáfise e a epífise. Aqui está localizada a metáfise. A metáfise possui uma lâmina cartilaginosa até o final da nossa adolescência. Então ali a gente vai observar uma cartilagem chamada de cartilagem epifisária. Essa cartilagem, ela é responsável pelo crescimento ósseo em comprimento, ok? Responsável pelo crescimento ósseo longitudinal, em comprimento. Muito bem, só que o que acontece? Ao final da nossa adolescência, por meio de fatores genéticos, nós vamos ter uma cessação. Então, vai parar o crescimento ósseo. Por quê? Porque essa região, essa cartilagem de crescimento, ela vai sofrer uma sinostose, uma ossificação. E isso vai cessar o seu crescimento. No lugar da cartilagem epifisária, nós vamos ter agora uma linha óssea. E essa linha óssea recebe o nome de linha epifisária. Então, linha epifisária indica que sofreu sinostose esse osso. 2. Que cessou o crescimento, certinho? Então está aí mostrado para a gente. Tudo isso na região da metáfise. Canal medular. Canal medular, como o nome indica, é um tubo dentro do osso. Então é como se fosse um tubo dentro do osso. Esse tubo é preenchido por medula óssea, sobretudo medula óssea amarela, que é o que a gente vai falar já em seguida. Os ossos típicos também possuem medula óssea amarela, medula óssea vermelha. A medula óssea amarela, como eu já disse, ela tem uma grande quantidade de tecido adiposo. Então, predominantemente tem um tecido adiposo, é uma reserva de nutrientes. Nós sabemos que o tecido adiposo ele vai preenchendo espaços no nosso corpo. A ideia aqui é simples: os ossos, durante a nossa vida intrauterina, existia ocupando ao longo de todo o eixo ósseo a medula óssea vermelha, que é aquela responsável pela produção de sangue, que é hematogênica. Pois bem, à medida que os ossos se desenvolvem, crescem, o que vai acontecendo? A medula óssea vermelha vai ficando mais confinada às extremidades do osso, ok? E a parte mais média do osso vai sendo preenchida por tecido adiposo. Então aqui eu tenho a medula óssea amarela, e nas extremidades, medula óssea vermelha. Já sabemos a função da medula óssea vermelha. A medula óssea agora amarela tem essa função que eu já acabei de citar. Então está aí. Uma curiosidade, muita gente come isso aqui, que é o chamado mocotó, o tutano. Então, se você come, você está comendo a medula óssea amarela do bicho que você está lá se alimentando. Okay? Quanto ao periósteo, o periósteo ele é um envoltório de tecido conjuntivo, envolve o osso externamente. Quais as suas funções? Então ele está aqui representado na cor azul, periósteo. Bom, o periósteo é responsável pela inervação do osso no sentido de terminações nervosas livres. E que isso significa? Que é responsável pela dor no osso. Você sabe que o tecido ósseo propriamente dito não é inervado, mas o periósteo é inervado. Inervado pela inervação somática, que é a responsável por nos dar consciência de dor, ok? Então, a inervação visceral e a somática. No caso, a inervação somática nos dá essa propriedade de ter consciência, de localizar onde é que está doendo no nosso corpo, certo?
Então, o periósteo é densamente inervado. Além disso, ele é densamente vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos nele. O periósteo, se vocês observarem lá na histologia, vocês vão ver que ele é formado por duas lâminas, uma lâmina externa e uma lâmina interna. Essa lâmina interna, que está aderida ao osso, ao tecido ósseo, ela é osteogênica. Nós vamos ver mais que os músculos estriados esqueléticos se fixam ou diretamente no tecido ósseo e, muito comumente, também se fixam no periósteo. Então, quando o músculo contrai, ele traciona a peça óssea e gera um estímulo mecânico. Nós já vimos que o estímulo mecânico é responsável pelo crescimento ósseo. Então, dá uma carga aí piezoelétrica, né, que a gente fala, ou seja, essas forças de tração no osso fazem com que ele reaja, promovendo mais matriz óssea. Por esta razão, é importante que o indivíduo se mantenha ativo durante toda a vida, porque o periósteo vai dar essa propriedade para ele. Portanto, nós sabemos que o periósteo é o responsável, atente para isso, é o responsável pelo crescimento em largura do osso, em espessura do osso. E o melhor, ao longo de toda a vida, ele está ativo. Então, função do periósteo em síntese: responsável pela inervação, densamente vascularizado e responsável pelo crescimento em espessura do osso. Já o endósteo forra o osso internamente na cavidade medular, é forrada pelo endósteo, e também aqui, lá nas extremidades, onde estão o osso esponjoso, tá? A gente vai observar também o endósteo forrando essas estruturas. Tanto o periósteo quanto o endósteo são formados por tecido conjuntivo, tá? Um tecido conjuntivo mais denso. No caso do endósteo, ele também é responsável pelo crescimento em espessura do osso, ok? Então, ele também é responsável por isso. Quanto ao forame e canal nutrício. Canal nutrício, como o nome indica, e o forame nutrício, neles vão entrar estruturas vasculonervosas, artérias, veias e nervos, que vão inervar e vascularizar o osso. Então, à medida que esses vasos eles entram no osso, o que eles vão formar? Aqui a gente já tem uma imagem da microanatomia óssea. Nós vamos ver que eles vão formar ao longo dos ossos canais longitudinais nos ossos e também canais perfurantes. Então, por esta medida e por essa sistematização, a gente tem a estrutura para a vascularização e inervação dos ossos. Lembrando que essa inervação que eu estou mencionando aqui é uma inervação visceral, ou seja, uma inervação do sistema nervoso simpático. E por que é visceral? Porque encara-se que os vasos sanguíneos têm uma musculatura lisa e essa musculatura lisa precisa ser inervada. Por isso a gente diz uma inervação visceral, tá? Não estranhem, não. Tudo bem? Vamos continuar. Tópicos sobre vascularização e inervação dos ossos. Então, os ossos, como eu já disse, são densamente vascularizados por conta dessas várias funções que eles exercem. Então, nós temos aqui o osso, em relação aos ossos, artérias e veias periosteais, então relacionadas mais lá com o periósteo, mais na sua lâmina externa. Nós vemos também artérias e veias nutrícias que adentram no forame nutrício, já foi falado sobre isso, e aqui no forame nutrício elas vão vascularizar, se dispersar ao longo do osso e assim vascularizá-lo. Artérias e veias metafisárias e epifisárias, nós já sabemos onde que elas se encontram, e é importante sempre lembrar que eu tenho uma tríade, feixes vasculonervosos andando juntos, um nave, então um nervo, uma artéria e uma veia andando juntos. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos ossos. A estrutura dos ossos, a gente tem que lembrar que os ossos são formados por dois tipos de estruturas de substância óssea. Uma substância óssea esponjosa e uma substância óssea compacta. A substância óssea esponjosa, ela está presente onde? No osso? Em todo o osso. E a compacta? Também em todo o osso. Ocorre que é o seguinte, pensando num osso típico, a substância óssea esponjosa, ela tem uma predominância nas extremidades do osso. Já a substância óssea compacta, ela tem uma predominância onde? Na diáfise do osso.
Qual a função da substância óssea esponjosa? A substância óssea esponjosa é responsável por absorver carga no osso. Nós sabemos que o osso ele sofre tensão, sofre carga, tanto que ele vai ter linhas trajetoriais. Estão vendo? Linhas trajetoriais. Então essas linhas elas são formadas exatamente para absorver carga. Tá bom? Nós sabemos que os ossos sofrem forças, vários tipos de força, força de tensão, de compressão, de cisalhamento, de torção. Então, toda essa substância óssea esponjosa é responsável por esse manejo destas forças. Então, a absorção disso. A substância óssea compacta, ela é responsável por dar rigidez ao osso. Vai formar o que a gente chama de cortical do osso. Então, a cortical do osso é formada por quem? Pela substância óssea compacta. Ela é mais rígida, ela é mais densa, ela forma o arcabouço do osso, então vai dar esse aspecto de proteção, de resistência para o osso. Então estão aí os dois tipos de substância e as suas respectivas funções.